efeitos. Por outro lado, nessa audiência pública que eu mencionei ao senhor da Comissão de Relações Exteriores, técnicos do Banco Central enfatizam que num momento como esse, uma economia como a nossa vai ganhando mais importância, o peso político nosso também aumenta. O senhor concorda com isso? Concordo, até porque o Brasil vem num movimento de contracorrente. Nós estamos num processo de crescimento que podemos dizer hoje que ele é autossustentável e que tem um potencial de ampliação. Isso porque, ao longo desses últimos anos, nós incorporamos uma significativa parte da população brasileira ao mercado de consumo, com o crescimento da renda, com geração de empregos, e ainda temos uma grande parcela que pode ser incorporada ou que pode ter necessidades diferenciadas das que tem hoje, provocando, inclusive, uma maior produção daqueles elementos que têm um valor mais agregado na economia, né, na indústria em particular. Então, acredito que o Brasil realmente tem uma posição privilegiada, porém, nós não podemos subestimar a força dessa crise, os problemas que ela gera, e é por essa razão que não podemos abrir a guarda, não é, nessa discussão. Senador, como funcionaria essa comissão? Ela seria temporária, né, como o senhor já falou. Como é que o senhor imagina o funcionamento? Qual é a sua proposta nesse sentido? Bom, eu acho que ela seria uma comissão temporária, ela procuraria aglutinar aquelas lideranças mais envolvidas com a questão econômica, ao mesmo tempo também com aquelas de maior influência política aqui no parlamento, faria um levantamento de proposições, projetos de leis, resoluções que poderiam ser agilizados em termos de votação e que de alguma forma pudessem contribuir para o enfrentamento desse problema, além da promoção de discussões, de debates, de sugestões, de interação com o governo, com o setor privado, com a sociedade de um modo geral, e dando aí também a possibilidade de construção de algumas ideias consensuais que contribuíssem para o enfrentamento do problema. E o senhor acha que esse trabalho não poderia ser feito, por exemplo, dentro da Comissão de Assuntos Econômicos? Seria uma coisa realmente à parte? Poderia, sem dúvida. No entanto, eu acho que se nós tivermos um direcionamento para um debate mais específico sobre essa questão, certamente nós vamos ter um resultado melhor, já que a Comissão de Assuntos Econômicos ela se preocupa com isso, mas tem uma série de outras preocupações importantes. Mas o debate estrito sensu da crise, eu acho que ele poderia ser feito com amplitude maior. Em termos formais, para que essa comissão ela se constitua, o senhor apresentou um projeto, o senhor já encaminhou alguma coisa formalmente à mesa diretora? Como é que funciona? Não, eu vou procurar um entendimento com o presidente Sarney, para que ele possa convocar os líderes para uma reunião, e nessa reunião nós poderíamos instituir essa comissão. Aliás, foi esse o procedimento feito em 2008 e 2009. Senador, esse momento que a gente vive de ajustes na política federal, do governo federal, o senhor acha que de alguma forma aumenta o nosso risco diante desse cenário mundial, ou são questões paralelas, elas não se esbarram em nenhum momento? Como é que o senhor vê? Não, acredito que as medidas econômicas que o governo tem tomado até agora, ao contrário, elas vão, todas elas no sentido de nós termos um enfrentamento a essa crise. Por exemplo, o programa Brasil Maior, que estimula a indústria, que procura desonerar a produção, que procura facilitar o financiamento, que procura criar barreiras para a importação desenfreada, sem dúvida ela vai nos ajudar nesse movimento de enfrentar a recessão e nos devolver a competitividade internacional. Por outro lado, as medidas agora de ampliação dos limites de faturamento para a vigência do Simples e do Super Simples também vem no sentido de fortalecer um setor que cresceu muito ao longo dos últimos anos e que hoje já representa uma fatia importante da economia brasileira, que é o microempreendedor, a pequena empresa, a média empresa. Portanto, são todas ações que, ao final das contas, terminam favorecendo um movimento de resistência
aos efeitos dessa crise. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha também, muito obrigada pela atenção. Nós estivemos conversando com o senador Humberto Costa, ele que sugere a criação de uma comissão temporária para discussão sobre os efeitos, as consequências, os mecanismos de defesa que o país possa vir a criar para enfrentar essa crise econômica mundial. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Rádio Senado, suas conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue 0800 61 22 11 ou então acesse www.senado.gov.br/TV.